o jogo entre Bahia e São Paulo, que não terminou positivamente para o São Paulo, já que o Tricolor jogou mal pra caramba e acabou derrotado por 2-1. Bahia abriu 2-0, o São Paulo ainda teve um pênalti ali que o Luciano converteu, só que não adiantou de muita coisa. O Gabriel fez um comentário muito bom quando acabou o jogo, que me chamou um pouco a atenção, e aí eu quero perguntar até para o Kaique um pouco sobre. O São Paulo, enfim, todo mundo entende os desfalques, entende a falta de opções, até o Zubidiano estava no banco, só que não dá para normalizar e achar que está tudo bem o futebol do São Paulo. Kaique, o que você viu no jogo e o que mais te preocupou, além dos desfalques? Enfim, a partida do São Paulo no final deixa uma impressão que preocupa um pouco assim para o próximo jogo contra o Vasco e tudo mais. Enfim, o que você viu ali na partida? Cara, tem tempo de fazer alguns ajustes importantes. A questão física é sempre importante no futebol atual, né? A gente sabe que o fator físico ele é importante no futebol, cada vez mais, né? A evolução da tecnologia, tudo que envolve. Hoje você consegue perceber qual jogador está mais propenso à lesão, algo que anos atrás era totalmente inimaginável. Então, por isso, muitas mudanças no futebol e alguns desfalques até mais por prevenção do que propriamente qualquer outra coisa. E a gente entende tudo isso que o São Paulo tá passando, tantos jogadores fora. Agora, o que mais me preocupou no jogo foi que, pelo menos na minha opinião, na minha visão, o São Paulo só jogou quando o Bahia permitiu. O Bahia teve o controle do jogo desde o início. O Bahia teve o controle do jogo em dizer o seguinte, ó, eu vou te sufocar aqui, quando eu abrir 2 gols de diferença, eu vou dar uma recuada normal, eu vou dar uma tranquilizada aqui na situação e aí eu vou permitir que você me ataque. E o São Paulo só levou perigo, o São Paulo só tentou agredir o Bahia quando o Bahia permitiu, quando o Bahia já tinha feito 2-0, quando o Bahia já tinha feito a diferença que para ele já tinha sido importante. E lógico, no final do jogo, depois do pênalti, o gol marcado pelo Luciano, que foi muito pênalti, lance para poder ser marcado sem a revisão do VAR, todo mundo saiu desesperado, correndo atrás do juiz, enfim. E aí ele não ter marcado a olho nu, né? Foi uma vergonha também, mas esse é o nível da arbitragem. Depois do pênalti, o São Paulo ainda teve a chance de empatar, teve uma falta, né? O cabeceio ali, que o Arboleda até reclamou pela falta de comunicação da defesa, né? Porque o Ferrarese estava melhor colocado logo na sequência ali. Se ele deixa a bola passar, o Ferrarese fatalmente poderia fazer o gol. Mas teve a chance, né, de um apagão ali no Bahia. Mas o que eu quero dizer é que o São Paulo só teve essas chances em sequência porque o Bahia permitiu. Porque o Bahia se desligou total do jogo. E que baile, né, que o São Paulo tomou, fisicamente falando. Que baile que o São Paulo tomou ali no final do jogo. Entra o Kaique, né, atacante, o meu xará. O Rogério espertamente coloca ele e o Enzo Dias. Segundo jogo consecutivo do Campeonato Brasileiro, que o Enzo Dias comete um pênalti já no final do jogo. E é um pênalti que a gente percebe que ele comete porque ele não aguentava mais nem com as pernas, né? Não aguentava mais ficar nem em pé. Estava totalmente esgotado e acaba cometendo um pênalti, enfim. Pênalti que é convertido por mais um ex-São Paulo, né? Reinaldo pelo Mirassol e o William José pelo Bahia. O Kaique, inclusive, é isso, né? A gente conseguiu ressuscitar o William José, revigoramos a lei do ex e, enfim, 2 gols do William José. E, Kaique, o Gabriel, uma coisa que eu estava pensando, né? Eu até fiz um levantamento aqui. O São Paulo ainda não venceu como visitante no Campeonato Brasileiro e me preocupa porque o São Paulo, se eu não me engano, ele está com 32% de aproveitamento nesse Brasileirão. É uma campanha que, apesar de ter ficado invicto há algum tempo, como alguns brindaram, me chama a atenção porque a campanha, se mantiver assim, fizeram até um cálculo que se o São Paulo mantivesse esses 32% até o final do Campeonato Brasileiro, São Paulo chegaria a 42 pontos. Então, é uma campanha muito preocupante, não é? É uma campanha bastante preocupante, Masca. Primeiro, bom dia para você, para o nosso amigo Kaique, para todos os amigos. E eu estou acordando, né? Então, o raciocínio vai ser construído de forma mais clara com o passar da live. Mas, assim, brincadeiras à parte, é uma campanha preocupante. E, assim,
a gente tem que olhar para o que está no mundo real hoje do São Paulo. A gente pode projetar uma evolução, que eu acho que deve acontecer, mas neste momento o São Paulo faz uma campanha de time que briga para não cair no campeonato. Ponto. Neste momento, essa é a campanha apresentada em campo pelo São Paulo, 12 pontos apenas. A gente sabe muito bem que 12 pontos em 11 jogos é um desastre, né? O São Paulo já está aí a 3 pontos atrás do Grêmio, por exemplo, que é o 12º colocado, e está também a 3 pontos do Ceará, Botafogo, Corinthians, está bem embalado ainda. Vencendo o Vasco pode mudar bastante esse panorama, porque o campeonato permite isso nas primeiras rodadas, né? Vence uma, você ergue, né, a página do campeonato, você consegue virar para a primeira página, perde uma, você fica próximo do Z4, é o começo que a gente já sabe muito bem do Campeonato Brasileiro. Esse ano, eu tenho uma preocupação muito grande, porque o São Paulo não vem apresentando desempenho a ponto de dar confiança para a sequência da temporada. Vai cair? Cara, assim, é bem honesto, Mascari, assim, cara, o São Paulo teria que fazer um esforço muito grande para cair esse ano, muito grande, porque tem muito time ruim. Cara, tem muito time que tá em busca desse rebaixamento, querendo muito, né? Então, para mim, o Sport já foi, isso eu falo desde que começou o campeonato, mas aí acho que dá para pontuar de forma mais clara hoje, né? O Sport já foi, e aí acho que vai ter uma briga ali muito forte entre Juventude, Santos, Vasco da Gama, Vitória também, que tá jogando absolutamente nada. Então, assim, tem muitos times que vão brigar até o fim pela queda no Campeonato Brasileiro. Me preocupa rebaixamento? Hoje, eu uso esse termo bastante, que é um termo de Giovanni Chacon, né? Eu ainda não rasgo a cueca pela cabeça. Mas eu sei que essa campanha não é o bastante para o que a gente espera de São Paulo. Ao mesmo tempo, tem muitas ausências, tem peças que podem voltar, e acho que com esse time teria que fazer um esforço muito grande para cair. Mas não pode vacilar. E o jogo contra o Bahia, assim como o jogo contra o Mirassol, é jogo de assim, vacilo do São Paulo. E aí, de novo, estratégia, né? Entre um pouco da também postura que o São Paulo entra em campo. A forma que o São Paulo entrou em campo na Fonte Nova é uma forma que você joga para não perder, você joga pelo empate, você já entra em campo deixando claro para todo mundo, e isso inclui o seu adversário propriamente, que você entrou em campo para não correr riscos, né? Então você entrou em campo para não perder. E quando você joga para não perder, você corre o risco, né? Você tem aí então esse risco de errar uma saída de bola, errar uma marcação, um cara acabar dando aquele passo para frente que, enfim, possibilita uma bola nas costas, e aí você acaba perdendo um jogo ali no mero detalhe e sem agredir o seu adversário. Acho que isso é um bom resumo do que o São Paulo vem sendo nesse Campeonato Brasileiro. Foi assim contra o Palmeiras também, né, no jogo ali na Arena Barueri, que entra para não perder, entrou para jogar um jogo de ataque contra a defesa e segurou por 90 minutos, aos 94, gol do Vitor Roque. Porque isso pode acontecer quando você entra com essa postura. Então, é isso que basta para o São Paulo nesse momento? É assim, satisfatório ver o São Paulo jogar? É desesperador ver o São Paulo jogar. Hoje, quando você liga a TV para assistir um jogo, você ora para que acabe o primeiro tempo, você ora para que acabe o jogo em si, porque o São Paulo tem 15, 20 minutos bons por partida. Isso não é bom, né, considerando o Campeonato Brasileiro. Em Copas, mata-mata, isso pode ser válido. Por exemplo, vai pegar o River Plate na Argentina, vai jogar no Monumental de Nunes, beleza, joga para não perder, joga pelo empate, amarra o jogo, não deixa os caras jogarem, e enfim, vai com 0-0, e em casa você tenta impor o seu ritmo para fazer 1, para fazer 2 e conseguir a classificação. E em pontos corridos isso não vai acontecer. E aí a gente falava tanto, né, porque em 2023 o São Paulo não ganhava uma fora de casa, porque em 2023 o Dorival teve uma campanha patética fora de casa. Esse ano tá uma campanha assim tão ruim quanto, com uma exceção. Em casa o São Paulo também faz uma campanha patética na temporada. O São Paulo não consegue manter o estádio do Morumbi como a sua fortaleza. E aí perde conexão com o seu torcedor. Então, assim, é um desastre esse começo de Campeonato Brasileiro do São Paulo. É, assim, bem bizarro. E aí eu não falo, assim, desastre por uma questão de pontos, né? Mas por uma questão de desempenho acima de tudo. E são jogos, Mascari, que hoje a gente pode falar, a gente já enxerga como jogos prejudiciais. Mas lá na frente, o Sport, meu amigo, ele tem 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Um desses 3 pontos ele conquistou no Morumbi, com casa cheia, com o São Paulo,
com um time que tinha totais condições de vencer, pontuar contra o Sport. O Mirassol também vem fazendo um campeonato surpreendente, 17 pontos já, mas ele consegue arrancar uma vitória de 2-0, dominando, massacrando o São Paulo em casa. Então, assim, essa campanha que basta pro São Paulo, eu acho que eu tô torcendo pro time errado. Inclusive, o jogo contra o Sport, a galera fala hoje, né, sobre os desfalques, mas quando ele jogou contra o Sport, o time não estava tão desfalcado assim, se eu não me engano. A gente tinha alguma outra peça, o Pablo Maia não tinha voltado, acho que o Oscar também não jogou naquela partida, mas tinha Lucas, tinha Caleri, tinha o time completo ainda ali, ou quase completo, e a gente já não pontuou naquele jogo. Pode falar, Kaique, eu só queria acrescentar uma coisa antes, que me chama muita atenção, que eu agora só não sei se são 16 ou 19 jogos, mas eu li que São Paulo só tem 2 vitórias nos últimos 16 ou 19 jogos do Campeonato Brasileiro, contabilizando desde o ano passado. Isso é de extrema preocupação para mim. Isso mostra que São Paulo não consegue competir com times brasileiros. E aí, esse é o meu principal ponto de frustração vendo o São Paulo. E aí, Márcio, outro ponto, né? Vou te interromper rapidamente para depois ouvir o Kaique. Libertad, Alianza Lima e Tajeres, os 3 brigariam para não cair no Campeonato Brasileiro. Eu tenho a mais plena convicção disso. Então, assim, já brigam para não cair. O próprio Tajeres briga para não cair na Argentina, é o 18º. O Libertad tá bem no Campeonato Paraguaio, que é um desastre também o Campeonato Paraguaio. E o Alianza Lima também tem um domínio lá no peruano. Mas esses 3 times, juntar os 3 times, tira Vasco, Mirassol e, sei lá, o Juventude do Brasileirão, os 3 estariam brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Esse é o parâmetro? É apenas Copa Libertadores? O Náutico em casa, o Náutico é um time de Série C que está passando dificuldade na Série C. O São Paulo fez um jogo que ele suou sangue para ganhar do Náutico em casa, né? Então, eu acho que o desempenho, acima de tudo, preocupa mais do que a campanha em si.